Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, se prestarmos e se prestamos bem atenção à liturgia deste domingo, 30º domingo do tempo comum, nós temos uma mensagem bastante forte para todos nós, especialmente dizemos que temos fé e que somos discípulos e discípulas, batizados e batizadas, compromissados com o reino de Deus. Nós somos todos os dias desafiados a refletirmos sobre o nosso papel de cristão na igreja e no mundo. E dentre esta reflexão, nos deparamos com a leitura de Eclesiástico hoje. Olhem bem o que diz Eclesiástico. Se ouvimos bem, porque aplaudimos, que foi uma bela leitura da jovem, como é o nome dela? Laura, que leu tão belo, mas vejam bem, o Senhor é um juiz que não faz distinção, discriminação de pessoas. Ele não é parcial, nem ele é um juiz, nem prejuízo, ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta, sim, escuta as súplicas dos oprimidos, jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. O que é que Eclesiástico quer dizer para nós? Trazendo para a nossa realidade, para os nossos dias, Deus está sempre conosco, escuta as nossas mágoas, Deus ouve as nossas orações, Deus não faz distinção de pessoas, todos nós somos para Deus iguais, não há pobre nem rico, homem ou mulher, negro ou branco, escravo ou livre. E aí entendamos como escravo, o que é ser escravo. Hoje podíamos dizer escravo são aqueles que seguem cegamente a uma doutrina ou está sendo doutrinado fielmente a acreditar apenas naquilo e não abre os olhos para a sua vida, o seu dia a dia, a vivência da sua fé e da sua comunidade, porque a fé e a vida, elas estão juntas. Eu não posso ter fé e não considerar a vida. Eu não posso ter vida
sem ter fé. Eu preciso estar interligado. E o que é a fé e a vida? Aí Eclesiástico vai dizer: olhem, Deus cuida de cada um de nós. Deus olha para as nossas súplicas. Ele atende o nosso sofrimento. Ele atende as nossas angústias. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde nós não vamos encontrar na palavra de Deus nenhuma vez. A prece dos ricos, dos milionários, na palavra de Deus nós não vamos encontrar assim. Nós sempre vamos encontrar: Deus ouviu o sofrimento do seu povo e desceu até este povo. Deus ouviu a angústia desse povo e foi ao socorro deste povo. O nosso Deus é um Deus que cuida dos pobres, dos mais necessitados. Jesus Cristo deu a vida por nós exatamente pelos pequeninos, pelos humildes. E hoje nós vamos ver no Evangelho exatamente isso. Será que nós compreendemos bem o que diz a palavra de Deus no Evangelho? Antes de concluirmos o Evangelho, a gente ainda tem a carta de São Paulo a Timóteo. Mas eu queria passar para o Evangelho para a gente fazer essa sintonia com a palavra de Eclesiástico. Vejam, nos deparamos aqui com duas situações. Dois homens entraram no templo. Um rezava de pé. Rezava de pé. E dizia assim: olha só que coisa. Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Não sou ladrão, desonesto, adúltero, nem como este cobrador de impostos. Ele foi logo apontando o que há aqui: uma discriminação. O que há aqui? Uma separação. Eu sou bom e santo, o outro não presta. A minha soberba, dizia exatamente a oração do homem: eu jejum todos os dias, 2 vezes por semana. Eu jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Ou seja, ele dava 10% de sua renda. Era real. Para ele, isso já estava bom demais. Para ele, já estava alcançando, então, a glória, o céu. Não precisava de mais nada. A soberba dele já tinha ultrapassado até a sua cabeça. E como rezava o cobrador de impostos? Meu Deus, tenha piedade de mim, que sou pecador. Como que eu não sou digno de estar aqui. Os meus erros, Senhor, tem de misericórdia. Sou pecador. E Jesus Cristo vai perguntar: qual foi a oração que chegou até Deus? Aquele que reconheceu os seus pecados, pediu perdão, ou aquele que, só porque jejuava, cumpria com a determinação, a lei, que achava que já estava salvo? Quem chegou? Pergunto a vocês. Qual foi a oração que chegou até Deus? O pecador ou aquele, então, fariseu que rezava na sua autossuficiência?
Muitas vezes nós nos deparamos assim. Eclesiastes fala exatamente do Deus que cuida dos órfãos e das viúvas. O Evangelho fala exatamente da humildade que nós devemos buscar a Deus, reconhecendo a sua pequenez, para nos elevarmos até Deus. Nos elevarmos a Deus. Somos nós, meus caros irmãos e irmãs, hoje, frutos da palavra de Deus. A mensagem do Evangelho chega até nós, a mensagem de Jesus Cristo chega até nós e nos pede um compromisso de fé, um compromisso de cristãos, compromisso de sermos discípulos e discípulas, anunciadores da boa nova de Jesus. E aí São Paulo, escrevendo a Timóteo, São Paulo vai resumir para nós esta mensagem de ação de graças a Deus, através da palavra, quando ele vai dizer, olha, meio que já entregando, já dizendo, Timóteo, eu te conto, porque eu estou aqui preso, e já estou quase próximo à minha execução, já estou quase próximo à morte, por isso, eu te escrevo e te digo, combati um bom combate, completei a caminhada, completei a jornada, guardei a fé, ou seja, não perdi a esperança. O Deus que cuida dos órfãos e das viúvas, que eleva os humildes, nos alimenta numa esperança. Agora está reservado para mim a coroa da justiça. E a coroa que São Paulo se referia era contemplar face a face o nosso Salvador Jesus Cristo, é a morte. Ele já estava consolado, porque completou a sua jornada, a sua caminhada. Depois dessa semana toda, nós tivemos uma semana missionária, vários encontros, tantos e tantas participaram conosco. Nós poderíamos dizer como São Paulo, combati um bom combate, guardei a fé, completei a minha caminhada, a caminhada da semana da missão, agora estou esperando mais missão para continuar a jornada, para continuar, não é o fim, mas o início de uma jornada. Todos nós estamos nesta caminhada, e assim devemos nos alegrar todos os dias. O que São Paulo escreve a Timóteo é a alegria de poder ter servido ao reino de Deus, com convicção, na certeza de que ele acreditava e que ele anunciava um Cristo que deu a sua vida por amor a todos nós, tem o seu sangue derramado na cruz, não porque Jesus Cristo veio com a missão de ter o seu sangue derramado na cruz, mas exatamente para nos remir, nos elevar até Deus, nos livrando da mancha do pecado, nos livrando do mal do mundo que é o pecado. Nós somos frutos do amor de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, e acorde quem está dormindo. Nós somos frutos do amor de Deus. Antes, na igreja, quem dormia eram as pessoas mais velhas, agora são os mais novos. Nós somos, meus irmãos e minhas irmãs, frutos desse amor de Deus. É Deus, o Deus que nos ama, que nos faz também cuidarmos uns dos outros. Não 3 vezes, jamais da soberba do fariseu, mas sim da humildade daquele que reconhece os seus erros e não fica no erro, mas olha para frente e ergue a cabeça.
Aí resta nos perguntar: será que eu estou sendo o fariseu ou o publicano? Como é que eu estou nessa história? Como eu estou me aproximando de Deus? Como fariseu ou como publicano? Cuidado para não ser como fariseu, que louva a Deus, que reconhece Deus como seu ponto principal, que o é, mas age como fariseu. Dentro de si, as suas causas, a sua justiça é autojustificação de si mesmo e não justificação da vida em Deus. Cuidado para não estar agindo como fariseu. Pois no mundo, muitos dirão Senhor, Senhor, e poucos serão dignos do Senhor. Muitos que dizem Senhor, Senhor, e estão cometendo pecados gravíssimos, como produzindo a violência, o ódio, o preconceito, a divisão entre as pessoas, maltratando a própria igreja com seus atos, desobedecendo o princípio que é a aceitação de um para com o outro, do cuidado e do amor ao próximo. Mas, diante do Senhor, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te amo. Eu te amo. E o Senhor diz assim: e os meus órfãos? E as minhas viúvas? E as mulheres que são maltratadas em casa? E os jovens que estão morrendo? E os desempregados que não têm emprego? E as famílias que não têm o que comer? Como louva o Senhor e sois capazes de produzir tantos males? Cuidado para não estarmos agindo como fariseus. Pois não adianta só dizer, eu te louvo, Senhor, se no meu coração eu digo, você é negro, eu não quero estar perto de você. Você é homossexual, longe de mim. Você não é meu irmão, você não é filho de Deus. Como eu estou agindo? Será que eu estou sendo o publicano ou o fariseu nessa história? Ora, meu irmão, minha irmã, acreditar em Jesus, propagar Jesus, anunciar a palavra de Deus, não pode ter duas distinções. Jesus Cristo deu a vida por amor. O seu sangue derramado na cruz não foi por ódio, mas por amor. Qual foi a última palavra de Jesus? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo não disse, Pai, manda os anjos com espadas para arrasar a estes que estão me crucificando. Pelo contrário, Ele disse uma palavra de amor, perdoa os pais. Jesus Cristo aqui foi quem? O publicano, que humilhou-se, e humilhou-se até o fim. Como é que nós, então, meus irmãos, minhas irmãs, seguimos a Jesus, e não sentimos isto dentro de nós? E não sentimos isto dentro de nós? Quando vemos o irmão passando fome, quando vemos o irmão maltratado, quando vemos as blasfêmias contra Deus, quando instigamos o ódio entre as pessoas, a divisão e o preconceito,
nós não estamos sendo de Jesus. E não estamos sendo seguidores de Jesus. Quando propagamos isto, nós não somos de Jesus. Somos de qualquer outro, jamais de Cristo. Eu não posso ser seguidor de Jesus e ter meu coração como publicano. Eu tenho que ter o meu coração como pecador. Aliás, como pecador publicano e não como fariseu. Eu preciso descer a minha humildade, reconhecer os meus erros, abrir os meus olhos e a minha mente, perceber a minha realidade. E o cristão se angustia, não dorme tranquilo quando vê o seu vizinho passando fome. Quando vê a mulher maltratada, o número de desempregados, a fome que assola as nossas famílias, o número de pessoas em situação de rua sendo rejeitadas, colocadas no canto da sociedade, o número de jovens que crescem sem perspectiva de vida. Ou olhamos para Jesus, que desceu o seu sangue, teve o seu sangue derramado na cruz, por causa dos pobres, por causa dos humildes, por causa de cada um de nós, ou então a nossa oração é como o fariseu. Como estamos nessa história? Como fariseu ou como publicano? Para que a gente reflita sobre esta palavra de Deus para nós tão forte e que possamos compreender em que parte desta história somos nós. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,